Foi puxado esse ano. Foi puxado. Boa noite ao Facebook, que está nos acompanhando pelo Facebook. Estamos aqui recebendo o meu vizinho e amigo, o Dr. Gonçalo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tava difícil ter vir, hein? A visita do Gonçalo aqui no podcast estava complicada. E hoje quase atrasamos um pouquinho pelo problema de trabalho do Gonçalo, que estava operando. De última hora, né, Gonçalo? E da outra vez ele também não conseguiu chegar. Digo, não, mas o que é isso, né? Então, conta nós. É maldição. Então hoje tu vai estar aqui tomando um vinhozinho, bem relax. Agora uma hora de relax, tá? Uma hora para relaxar. Tá bem então. Gente, uma boa noite a todos. Dizer para vocês que estamos no nosso penúltimo episódio de 2022. Isso aí. Foi puxado esse ano, foi com Mas eu tava louca de saudade já. Eu tava louca de saudade porque semana passada não tivemos. Na semana anterior, dia 6, foi a nossa festa. Tava com saudade do podcast já. Também. Mas já vamos a 75 episódios. Nossa. Agora, em março, fizemos 2 anos de podcast. Impressionante. E já recebemos nosso primeiro prêmio, né? O Prêmio pelo Talento 2022 do estado do Rio Grande do Sul. Parabéns. Nós recebemos semana passada, agora no próximo episódio nós vamos apresentar o nosso primeiro troféu. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? Vamos, claro. Nossos patrocinadores. Vamos começar pelo Yuri Free Shop. Sim, o Yuri. Na Agraciada 514, agora tá abrindo das 8 às 18. E agradecer o super apoio que nos deu na nossa festa, né? Com todos os espumantes do nosso evento. Só mulheres. Só mulheres. Foi um uma festa sucesso. de mulheres, foi excelente, né? Foi. O espumante estava espetacular, na minha opinião. Umas 140 das 50 mulheres. Que maravilha. E aí a gente conseguiu homenagear 10 mulheres que brilharam no podcast. Foi Então bem foi bem legal. Isso Foi aí. bem legal. A Fran, das Trufas e Doces, @Fran Trufas _e-doces, que hoje não nos brindou com seus docinhos, porque tá tínhamos produção a milhão pro Natal. Eu encomendei pro Natal, os docinhos lindos de Natal que ela faz, maravilhosos. Eu também encomendei. A Tutti Fuentes. Sim, a Não Tutti estamos maquiadas. Eu não tô maquiada pela também Tutti hoje, desculpa, hoje não deu tempo. @Fuentes Tutti, que é maquiadora e fotógrafa. Nossa, top. Pode ser que agora, o último episódio, ela venha aqui no nosso programa, né? Exatamente, faz uma maquiagem super ultra linda, né, gente? Sim, isso aí. A de nosso Torre Forte, do Hendrik Soares, que faz toda a nossa arte digital, a nossa parte de mídia, os nossos cards, os nossos vídeos lindos. Madu Modas, da Paula, que não tá hoje, não vai ter saudades completas, só o podcast, que a Paulinha hoje não pode estar conosco também. Blessed Semijoias, da Sabrina, ela tem um showroom na casa dela, leva em casa o que vocês precisarem. Sigam lá pelo Instagram, Blessed Semijoias. E Amigos da Sorte, que é da Lojas Augusto, Supermercados Rig, dos Postos Espigão e Feluma. Já teve sorteio agora dia 17, o próximo sorteio 11 de fevereiro. Temos mais 2 sorteios. Dá tempo de baixar o aplicativo. Que é super fácil, né, Nadia? Sim. Baixa aquele aplicativo, tu faz as compras, vem com digamos, QR Code, tu lê ali, já é super rápido, computa na hora os teus pontos. Uma coisa importante que tem nos perguntado é sobre a pontuação. Cada sorteio tu zera, a pontuação começa uma nova. Antigamente não, antigamente tu ia acumulando, hoje não. Hoje vai zerar. Tu zera, vem o sorteio, tu zera. Tá, Bárbara, então tá, isso aí. Doutor Gonçalo, vamos falar sobre uma coisa que nenhuma mulher gosta. Obesidade. Ainda mais que a gente tá com comidinhas light hoje. Já Por vi. isso, Tudo proibido. Tem tudo a ver com o tema essa comida. Gonçalo, nos conta um pouquinho da tua vida. Teus pais são daqui, né? Bom, eu sou daqui de Ribeira, eu sou da fronteira, eu nasci no Uruguai, mas tenho dupla nacionalidade. Minha família do pai é do Brasil. Me formei em medicina na Faculdade de Medicina do Uruguai e depois de terminar eu queria fazer minha especialidade, sempre quis fazer fora, então a oportunidade era o Brasil. Revalidei o meu diploma e prestei prova de residência como qualquer médico brasileiro no Brasil para fazer residência. Lá por 2010 eu fui para São Paulo fazer minha residência. Eu fiz 4 anos de residência, 2 no Hospital Heliópolis e 2 na USP, no Hospital das Clínicas. Depois prestei a prova de cirurgia do aparelho digestivo e fiquei 1 ano morando em São Paulo e trabalhando, ganhando um pouco
e depois resolvi voltar para a cidade. Voltar para as origens. Isso, voltar para ter uma vida melhor. E eu sempre falei que, em realidade, o ideal é que a gente consiga aí se formar e trazer tudo que a gente aprendeu para cá, né? E não ter que ficar sendo cidades pequenas que mandam pacientes para tudo quanto é lugar, porque não tem recurso aqui. Então, eu acho que tem que tentar voltar com conhecimento para enriquecer um pouco a cidade. Então, sempre foi a ideia. Por mais que São Paulo é uma cidade muito tentadora, tanto eu como a Júlia, a minha esposa... Gostaram muito? Gostávamos, a gente gostava de morar lá. Sempre a ideia era voltar, eu acho que a gente não se arrepende de nenhum jeito. Voltamos já há uns 7 anos, em 2015, com 7 anos, e estou muito feliz. Tu chegaste a ter consultório em São Paulo? Ou... Eu tive consultório, sim, no último ano. Eu tinha... Tá muito baixo? Tá bom. Uns gritos assim, como se tu gritar com os guris, com a Pode bater, Júlia aí, é. hein? Com toda a tua força, assim. Não pode bater na mesa, Não tem pode que bater gritar. na É cheio de regra. Exato. Não, eu tive consultório 1 ano em São Paulo, eu tive com uns colegas, depois que eu saí da residência, eu trabalhei 1 ano, tive consultório, trabalhava em alguns hospitais. E, bom, depois a gente resolveu vir e já viemos para cá. E a diferença de como médico em São Paulo para cá? O que tu sente? Eu acho que a maioria dos médicos devem concordar que, em realidade, ser médico numa cidade do interior é muito mais difícil que numa capital como São Paulo, né? Onde você tem 13 milhões de pessoas, onde É mais um. você é mais um, onde o paciente sabe que é um médico tal, mas é diferente daqui, que a gente encontra o paciente no supermercado, na rua, na vizinhança. Então, eu acho que a responsabilidade do médico no interior é bem mais complicado. É bem maior. Sim, acho que sim. Não, e realmente, né? Porque vem a cobrança também, né? Exatamente. Então, e tem aquele envolvimento que às vezes ele Emocional não é também. só assim o paciente, ele é já o conhecido, que virou amigo, que já conhece a família envolvida. Então talvez seja mais essa E possibilidade. geralmente aqui no interior tu também já fica como médico da família, eu acredito, né? Exato. Muito paciente já é amigo, Sim. ou o que você fala, vira amigo, porque ficam tratamentos longos e aí acaba virando um relacionamento que vira extra a parte médica. Né? O que é ótimo, mas também tem o É seu bom lado pro bom e o paciente seu lado ruim e pela tem questão um da. lado ruim que a responsabilidade nossa Exato. E me diz uma coisa, Gonçalo, e a parte emocional, para quem veio pro interior, isso tu consegue, porque eu acho que assim, os médicos eles já são preparados para terem, o emocional deles é mais, eu acredito que seja mais forte, né? Mais preparado. Mas mesmo assim, quando tu vem pro teu interior, pra uma cidade do interior, cidade dos teus pais, cidade da tua família, esse teu emocional, como é que tu trata isso aí? Em realidade, isso aí, eu acho que foi o melhor que teve, né? A parte melhor de ter voltado foi tudo isso. A proximidade da família, a criação dos filhos numa cidade pequena, que a gente sabe que eles têm um pouco mais de liberdade, que a gente consegue acompanhar mais esse crescimento, pelo menos dá para ir pegar no colégio, dá para almoçar junto, dá para levar no futebol ou na atividade que ele tiver. Sim, São Paulo acho que ninguém almoça em casa, né? Não dá tempo. Por mais que você tenha um trabalho bem organizado, organizado, more perto do hospital, então tem coisas, meio-dia praticamente é de passagem, não tem aquela parada que a gente costuma ter aqui. Né? Claro, e a gente ainda dá tempo da terra dar uma descansada, né? É. Uma meia hora. É que né? é tudo muito rápido, mesmo que tu more longe do trabalho, em 10 minutos tu atravessa a cidade e tá em casa, pode chegar, almoçar, descansar, isso também dá tempo de retornar. Eu acho que a parte Em Porto emocional Alegre já não dá, imagina São Paulo. o melhor de ter voltado. A tua especialização é gastro, né? Eu sou cirurgião geral. Cirurgião geral. E cirurgião do aparelho digestivo. Não clínica do gastro, não. Cirurgião do aparelho digestivo. Tu é o cirurgião, tá? Exatamente. Tá. E me dedico um pouco mais, principalmente aqui, porque eu trabalho tanto em Ribeira como no Brasil. Aqui no Brasil, principalmente, eu faço cirurgia bariátrica. Não é que eu não faça outras cirurgias, eu faço. Porém, a bariátrica acaba consumindo muita parte do meu consultório aqui em Livramento. Isso que nós vamos conversar, né? Exatamente. Sério? Olha só, eu achei que era bem restrito esse... Não, isso aí já tá aqui, né? Gonçalo cresceu muito esse mercado, né? Claro que sim. Até pela saúde, né? Com certeza. Sim. Com certeza. Requisitos para uma bariátrica? Para começar, em realidade, a gente tem que
saber que a bariátrica não só uma cirurgia, a bariátrica é um tratamento, né? Mais que cirurgia bariátrica, a gente gosta de falar tratamento bariátrico. Por quê? Porque em realidade eu trabalho com uma equipe, eu sou uma parte do tratamento, mas se o paciente não é tratado com restos profissionais, como nutricionista, como psicóloga, em realidade o resultado final não vai ser bom. É multidisciplinar. Isso é um tratamento multidisciplinar. É uma das áreas da medicina que trabalha de forma multidisciplinar, o que é uma vantagem enorme. E o que é muito bom. Depois de se acostumar a trabalhar em grupo, com outros colegas, realmente é muito satisfatório. Então, a obesidade é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Isso para começar. Em realidade, se você pergunta a 100 pessoas, 99 vai falar que a obesidade não é uma doença, na realidade. Pensam que é uma alteração estética, come muito. Na verdade, a obesidade está catalogada pela OMS como uma doença. Então, como doença que ela tem tratamentos. Tá? Dependendo do grau de obesidade, a gente pode oferecer para o paciente mais de um tratamento. Tá? Tem pacientes que com um tratamento nutricional seria suficiente. E tem pacientes que precisam que seria um tratamento bariátrico, que pode ir desde colocação de um balão intragástrico, se coloca por endoscopia, que a gente também consegue fazer na clínica. Por endoscopia. Coloca por endoscopia, até uma cirurgia bariátrica. Mas cada paciente tem sua indicação. Não é que eu sou obeso e eu quero o balão, eu não quero a bariátrica. Se você não está naquele índice correto para o balão, a gente sabe que o tratamento vai ser um insucesso. Isso que eu já se aproveita do gancho. Existe um índice mínimo de obesidade para me submeter a uma bariátrica. Não posso dizer, estou um pouco acima do peso, quero botar um balão. Não existe, não é eletivo nesse sentido. O que a gente utiliza para cirurgia bariátrica é o índice que se chama IMC, que é o índice massa corporal. Se calcula dividindo o peso sobre a altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura. O peso em quilogramas e a altura em metros. Com esse IMC, a gente sabe se o paciente está no IMC normal, sobrepeso ou obesidade. E se tem obesidade, que grau? Obesidade 1, 2, 3, Exatamente. O IMC normal, entre 20 e 25. Só 20% da população do Brasil, vou colocar no Brasil, tem IMC entre 20 e 25. Só 20%, que é o normal desse Mas, gente, eu, por exemplo, que sou super baixa, eu sou obesidade não sei o que, 2, eu acho. Não, mas não vai pela altura. Mas é pela altura com o peso, Esse índice é porque não é a mesma coisa pesar 100 quilos e medir 2 metros que pesar 100 quilos e medir 1,50. 1,5 metros. Então, mais de 25 já é sobrepeso. Claro. De 25 a 30 é sobrepeso. Sim. De 30 a 34,9 é obesidade grau 1. Mais de 35, obesidade grau 2. E mais de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, que a gente chama. Mais de 50 já é super obesidade e mais de 60 super obesidade. Tem todos esses. Que paciente tem indicação de cirurgia bariátrica? Aquele paciente que tem o índice massa corporal maior ou igual a 40. 40. Que é a obesidade grau 3. Então obesidade 1 não. Obesidade 1 não. Aquele paciente que tem IMC mais de 35, obesidade grau 2, e associa comorbidades, que segundo a última lei do Conselho Federal de Medicina, que foi em 2016, 2015, coloca toda uma lista de comorbidades, 2 ou mais comorbidades, como diabetes, hipertensão, diabetes, depressão, problemas cardíacos, problemas articulares pelo peso, varizes, hemorroidas, tem inúmeras comorbidades. Esse paciente também tem indicação de cirurgia bariátrica. Tá? IMC mais de 40 com comorbidades, não tem nem que pensar, já tem que fazer direto, é o tratamento de eleição para ele. Mais de 40, se nunca tentou uma dieta, um tratamento, bom, a gente tenta que ele faça um acompanhamento, mas a maioria dos pacientes que chegam já querem? Já passaram por nutricionistas há 5, 6 anos. Não, já estão sabendo, né, que sem sucesso. Já estão naquele último recurso. Já não tem... Já a obesidade grau 1, que é o IMC, mais de 30 até 35, não tem indicação. Exceto aquele paciente diabético, com mau controle metabólico, que aí já é uma cirurgia
puramente metabólica para o controle de diabetes, que também está autorizada pelo Conselho Federal de Medicina e autorizada na ANS, né? Tem que reunir certas condições. E o balão é menor. O balão seria para aquele paciente que tem um sobrepeso. Então, aquele paciente que tem o IMC mais de 25, até 31, uma obesidade grau 1, com 31, 32, é o ideal, aquele paciente ideal. Por quê? Porque o balão vai perder 10% do excesso de peso, 15%, não mais que isso. Por mais que o paciente coloque o balão, tem que fazer acompanhamento multidisciplinar. Ou seja, não é que eu vou numa cidade lá que coloca um balão, não faço acompanhamento nutricional. E esse balão, quanto tempo ele tem a duração do corpo? Tem balões de 6 meses e tem balões de 1 ano. Depois de 1 ano tem que renovar. Tira. Não, tira. E aí? Coloca outro. Tira. Teoricamente, esse paciente... Engorda tudo. Acontece muito. É aqui já, né? Teoricamente, Tirou o balão, deu. Agora eu vou comer. teoricamente, esse paciente, durante 1 ano, tem que fazer essa mudança de estilo de vida. Isso é outra coisa importante de falar. O paciente chega no consultório pela bariátrica e a gente fala que isso aqui não é uma cirurgia mágica, que ele entra no bloco e sai outra pessoa. É a mesma pessoa. É que nem cirurgia plástica, tu não sai perfeito. Sai nova. O que a gente procura é mudança do estilo de vida. Claro. Que esse paciente sofra essa mudança. Que a bariátrica vai ser uma ajuda enorme. Por quê? Porque tem menos apetite, porque come pouco, fica saciado. Então, se o paciente aproveita essa lua de mel com a cirurgia de 6 meses, 1 ano, que praticamente tem muito pouca fome, come pouco, para acostumar a uma vida saudável. Sim. Que quando a gente se acostuma a uma vida saudável, fazendo atividade física, comendo bem, depois você consegue fazer uma exceção Lá de e vez em voltar. quando. É. Sabe, mas assim, o que eu te digo que o balão, ele chega a ter... Ele tem a tendência a te tirar a fome? Sim, porque ocupa o estômago, né? Ah, Ele tá. fica... Sim, mas aí que tá, né? Tu tira o balão, tu assim, começa a sentir Claro, fome. mas Sente vazio. sente aquele vazio tirar o balão. Claro, né? Não, teoricamente tem muitos pacientes que fazem o acompanhamento, se acostumam a essa conseguem vida se saudável, adaptar. conseguem se manter. Tá, e né? depois esse paciente ele pode colocar o balão novamente ou tem uma restrição para não colocar? Tem tempo, né? Tem o tempo. Realmente, se não teve sucesso também, é como que insistir no tratamento que não... Não, mas Mas cadê quanto é que teve? Ele Uhum. diminuiu, foi o índice e tudo mais. Mas você vai colocar de novo outro que não teve, voltou. Não, mas aí se por acaso ele engorda, claro. Ele não sentiu efeito Então é como que do insistir no tratamento. tratamento que não está surgindo efeito. O que acontece muito? Chega o paciente com IMC de 42 e fala, eu quero o balão. Obesidade grau 3. 3. Então eu falo, como poder colocar? Eu coloco, mas Não, tá errado. Sim. Não é a indicação certa, esse A paciente vai indicação perder é- menos é peso, bariátrica. esse paciente... E o pessoal tem muito medo da bariátrica. Na verdade, tem que desmitificar a bariátrica. O paciente tem uma cirurgia muito segura, Simples agora, um né? risco muito baixo de complicação. Não tem mais corte, né? É tudo com laparoscopia. É lá pra... Antigamente, eu tenho uma amigona minha que fez, mas faz muitos anos já. Uhum. E me lembro que tinha aquele medo de, digamos, comer demais, vai me fazer mal. Ela come até hoje bem poucas porções. Ela aprendeu, ela reduziu 55 quilos e aprendeu a se alimentar adequadamente. Mas tinha aquilo que a gente ouvia falar, se comer demais vai estourar, vai arrebentar o estômago, vai não sei o que. A gente ouvia falar isso. Isso aí é mito. Né? Uhum. Na realidade, nos primeiros tempos pós-cirurgia, principalmente nos primeiros dias, 15 dias, tem que cuidar. Sim. Dependendo da técnica, que depois a gente pode conversar quais são as técnicas que a gente faz, o estômago fica muito reduzido em tamanho, né? Em uma fica muito pequenininho, o outro fica um pouquinho maior. Então, se forçar realmente os grampos que a gente utiliza, essas costuras mecânicas, elas podem ceder. Então, tem que ter muito É um cuidado. pós-operatório de cuidado, mas Com depois é uma vida com uma normal. orientação, assim, com o nutricionista o tempo inteiro do lado dele. Sim. Logicamente no telefone agora. E esse paciente fica contigo quanto tempo quando faz uma bariátrica? O acompanhamento, Sim. geralmente eu peço que a gente faça um controle. O paciente opera e com um dia, no outro dia eu dou alta. A maioria. Ai, bem rápido. Operou numa quinta, na sexta-feira de manhã eu passei, já começa a testar a água, isso. E se aceitou bem, vai embora. Sempre fica com o meu telefone pra gente ficar em contato com qualquer problema que tiver. Depois, com 5, 6 dias, eu vejo ele no consultório. E depois os controles são com 1 mês, com 3 meses, 6, 1 ano e depois uma vez por ano.
Mas é relativamente simples, porque não exige uma internação, o pós-operatório, eu digo, né? Uma internação longa e tal, no pós Não, essas são as vantagens que trouxe a laparoscopia, Claro, né? isso aí, São quando cirurgias- era corte que era Exatamente, complicado. são Né? cirurgias com muito pouca dor, fora assim que a E os riscos também, né? Poucos, né? Exatamente, o risco diminuiu, cirurgia que a gente demora entre 50 minutos e 1 hora e 10, dependendo da técnica. Nossa, Uma super hora rápido, super rápido. Então, quanto menos tempo cirúrgico, menos risco para o paciente. Sim. Antigamente a trombose, por muito tempo, o paciente numa posição que podia ficar muito sangue acumulado nas pernas. A gente usa meia elástica, usa uma bomba para comprimir as pernas, usa um anticoagulante, uma isocoagulação no pós-operatório. Fisioterapia, se mexe no mesmo dia, já está caminhando pelo corredor. E tudo isso levou a que a recuperação seja muito rápida. Claro. E as complicações sejam muito raras também. Pode ter Sim, complicação sim, até como para tirar uma qualquer unha cirurgia, encravada. claro, isso aí. Mas o risco de complicação é 0,7%. Muitas vezes é menos que se você ler na literatura tirar uma vesícula. Sim. Tá? Somando vesícula aguda e diretiva, o risco é bem baixo. É bem baixo, Bem olha baixo. só. E claro, e me diz uma coisa, essa cirurgia, por exemplo, quando a pessoa realmente resolve fazer, ela primeiro procura o psicólogo e o nutricionista ou já Me procura. Já te Primeiro procura a clínica. tá? A primeira clínica consulta- tu tens com esses outros. Sim, ainda não estão dentro do mesmo mesmo- prédio, mesmo mas a prédio. partir de Mas janeiro já vão estão. estar. Ah, que legal! Ah, Mas a gente trabalhou todos esses anos que eles atendem nos seus consultórios. Tá. Mas a E gente agora vocês atua vêm aqui para a com nova eles. clínica aqui ou não? Aqui na nova clínica eles já estão comigo. Já. Eles vão estar comigo Já. a partir de janeiro. Vai ser ali na Unimagem? Ali Ah, na tá. imagem Prime, né? No terceiro andar. Ah, que bom, que Exatamente. ótimo. Claro. Eu já estou ali e. Ah, tu já estás ali? Eu já estou ali já há quase 2 meses, um mês e meio. Assim. Ah, E eles estavam esperando finalizar o consultório para eles estarem comigo. Sim. Com a minha Ah, isso é psicóloga bem Raquel. Raquel Prado. Teve aqui, Teve a aqui, Raquel, Raquel. desde o começo ela é minha psicóloga. E o nutricionista é o Gonzalo, que é o nutricionista do Uruguai. Como a gente trabalha de todos lados, a gente usa o mesmo nutricionista. Então ele atende meus pacientes. Ai, que bem. E também vamos ter uma clínica também, mais. Exatamente. Junto. É assim, É uma academia? eletroestimulação. Essa eletroestimulação para depois de uma bariátrica, ela é recomendada? É recomendado. E antes mais ainda. É ótimo. Fazer antes Antes mais também. ainda. Se o paciente se preparar fisicamente para qualquer cirurgia, Sim, a recuperação é sim. sempre melhor. Né? A ideia de trazer com a Júlia Sim. a eletroestimulação é porque realmente a gente conheceu e é uma atividade física que o paciente consegue ganhar massa muscular, que esse é o grande objetivo do paciente da bariátrica, perder gordura e ganho de massa muscular. É isso que eu queria conversar contigo sobre a bariátrica. O que acontece com a pele da pessoa que perde, por exemplo, os 40 quilos? Isso, aí depende muito do peso inicial. Tem pacientes que são super obesos que não tem como não ficar pele. Porque antigamente o grande problema da bariátrica, que pelo menos eu acompanhava, era o depois, né? Sim. O corpo da pessoa. Aí começava a vir as cirurgias, né? As cirurgias plásticas para sim. corrigir Para isso. corrigir isso aí. Isso ainda se vê ou... Sim, você vê. Se o paciente acompanha essa perda de peso com exercício, logicamente a flacidez cutânea é muito menor. Menor. Que acompanha, mas o que eu te falo, se um paciente vai perder 80 quilos, Não tem como não tem sobrar. como. Sim, Claro. sim. Isso vai sobrar. Aí vai ir para uma cirurgia plástica. A maioria. Vai. Mas se não, não são todos. Ao contrário, eu acho que são a minoria que precisam de cirurgia plástica. A gente luta muito no pós-operatório com ganho de massa muscular. Sim. O paciente tem que perder peso, mas tem que perder só gordura. Só gordura, Não não. pode ter o que a gente chama sarcopenia, que é a falta de músculo. Isso não pode acontecer. Para isso, a dieta é rica em proteínas. Ao contrário do que todo mundo pensa, no bariátrico a gente pede que a metade do prato, 50% seja proteína, seja carne, seja frango, seja... Que é o que vai ter dar o ganho de massa. Isso, massa muscular. E que se acompanhe ou de musculação ou de eletroestimulação. Qual a vantagem da eletroestimulação? Que é um exercício de 20 minutos, 2 a 3 vezes por semana, que para o paciente que não é muito afim da atividade física, bom, tem ótimo. Tem um nicho para claro, ganhar massa ganhar muscular, massa, claro. perder gordura, acompanhar essa flacidez, porque diminui a flacidez de Claro. pele também. Então,
Eu acho que fazer cirurgia bariátrica sem estar ligado à educação física não vai. Então, a ideia dessa nova clínica completa é ter educadores físicos e ter Já oferecer o que também o acompanhamento paciente já tenha a opção. Que tu tenha o pré-operatório, com a questão da psicóloga, do Nutri, Isso. E depois o pós. e depois o pós-operatório, pela recuperação da Tanto massa. com o Nutri psicólogo, que também é importante acompanhamento, Claro, fundamental, claro. E que tenha uma opção, não é única. Eu mando Claro, eles para claro. academia, tem que fazer musculação. Claro, além da independente, aeróbica. claro. Tem essa Sim. opção, que é uma opção para aquela pessoa que geralmente o obeso não exatamente. gosta, né? Ou para a pessoa que não tem nada a ver com obesidade, mas tem pouco tempo Tem na pouco vida. tempo. Para mim, a eletroestimulação é ótima. Eu também faço acho. 2 ou 3 vezes Ah, por é? semana. 20 minutos. Já Meu fizeste? Deus. Eu não provei Eu ainda. fiz com Numa a quimio casa que abriu experimental. aqui. Aham. Eu cheguei a fazer um mês. Ah, E é. com um mês eu mudei a minha massa. Sim. Já fiz Agora aqui. é impressionante. Porque quando tu começa, eles fazem todo o teste, né? Sim. E aí tu faz o acompanhamento. É excelente. A gente Eu não- tem, Olha, eu te digo, eu recomendo, é muito bom. a gente é tem muito ali bom. na clínica, tanto para avaliação nutricional, como para a parte do APBOD, a eletroestimulação, tem uma impedanciometria muito moderna, que se chama InBody, que ela mostra tudo, a quantidade de água, minerais, a quantidade de músculos, Sim. um braço no outro, uma perna na Mas outra. todo, Não tem como esconder. É Gordura muito visceral. legal. E aí tu faz um mês, tu já vê uma diferença. Já vê diferença? Isso Olha Você aí, volta a ó. repetir a Volta a repetir, impedanciometria e vê já Veja o a resultado. diferença. E um mês é Resultado. muito pouco Não, tempo, e um porque mês, você faz uma uma musculação vez, eu tradicional. fazia 2 vezes na semana. Olha aí, ó. É. Relativamente pouco. Não é pouco. É. É que é realmente muito, eu acho que é uma coisa muito moderna e muito legal. Muitas bariátricas de livramento. Bastante. Tem pacientes aqui que mandaram recadinhos. Olha lá, É a vamos lá. Débora Rodrigues, excelente profissional. Fiz a bariátrica com ele. Excelente profissional, de novo, repetiu. Nádia Lima, fiz 1 ano de cirurgia com essa vida nova. Autoestima lá em cima. Gratidão a toda a equipe maravilhosa. E o Carlos Evangelista, doutor, um ser humano, empatia, excelente profissional. Parabéns. Autoestima. Interessante, li aqui pensei. Autoestima pra mulher. O quanto isso. Até pro homem também, né? Sim, claro. A mulher se preocupa muito mais com isso, mas acho que pro homem deve atingir Eu bastante. acho que a maioria das pessoas relacionam muito a obesidade com estética. Sim. E na realidade a gente que trabalha com isso, a gente percebe que tem coisas que só eles contam pra gente, que só eles sentem, e eu falo com eles, que ninguém sabe ainda. É uma vida com um monte de limitações. Limitações para coisas diárias, né? Pra amarrar o tênis. Né? Para amarrar o tênis, para É uma sentar coisa tranquilamente numa reunião, numa cadeira, Uma cadeira, sem às ter vezes não tem medo. claro. No cinema? Uma vida sexual muitas vezes insatisfatória. Então, a mudança e a qualidade de vida Totalmente. é tal que realmente, com o tempo que eu fui fazendo, eu sou realmente fã da cirurgia. Eu acho que muda a vida das pessoas. Acho que tu fez na Júlia, hein? A Júlia tá magrinha. Essa é muito determinada. Não, a Júlia não. Você não precisa de bariátrica. A Júlia é um corpinho daquela com 2 guris ali. Realmente, ela melhora muito. Isso que é legal, né? Isso que deve Mas dar. a Isso mim deve dar. não. Se o Isso. paciente não tem indicação, pode ir lá e falar, eu pago, não sei. Se não tem indicação, não vai ser feito. Mas Sim. para aquele que tem indicação, eu insisto que ele tem que fazer. É qualidade de vida. Muita gente vê a bariátrica e fala, não, mas eu conheço aquela que engordou, aquela que engordou. Mas ele não mas vê, isso ele tá não vê o 70%, Sim. que tem uma recidiva de 20% a 30%. Sim, mas isso é normal, Em né? qualquer Gonçalo? tratamento. Claro, vamos tratar. Mas aquele 70% que você tirou daquela vida, Sim. melhora de saúde, melhora quase que 95% o paciente que tem diabetes. Deixa de tomar claro. medicação. Hipertensos que Hipertensos, deixam de não tomar tomar. medicação. Então, você tem um ganho de tempo de vida. Não, de Fala, vida, né? 10 anos depois ele engordou 10 quilos. Já tinha emagrecido 40. Tudo bem. Ele já ganhou 10 anos de saúde Claro. e engordou 10 quilos, mas antes ele tinha muito mais. Então, Claro. o benefício é enorme. Disposição, qualidade de vida, tudo. Autoestima. Imagina. Autoestima. A gente, Como quando, que ela às vezes, a falava, gente reduz autoestima. 1 quilo ou 2, a gente se sente já nova, né? Claro. Eu digo, gente, muito mais. Imagina quem perde 40 quilos. É muito bom. Planos de saúde cobrem? Cobre. Cobre. Pela ANS tem obrigação de cobrir, né? Então aqui em Livramento, a Unimed Cobre tranquilo. sempre que tem indicação, a gente pede a cirurgia. Se não tem indicação, se não está nessas regras que a gente falou, no Aí início, particular. esse paciente não pode fazer. Não. Nem que pague o que ele queira não. pagar. Tá. O paciente tem que ser, Nem subornando o vizinho, assim. tem que ter Estamos indicação. Por interessados. quê?
o resultado não é bom. Se o paciente não tem aquele peso, ele vai emagrecer demais. Então, o resultado não é bom. O resultado é bom nesses pacientes. Então, nesses pacientes que a gente vai insistir em fazer. Paciente que não tem indicação, nem que seja particular. Eu acho que isso é a linha correta. Então, Unimed cobre, IP cobre, eu atendo PLP. E Cisprem também. Eu tenho operado pacientes do Cisprem que, se bem eu não atendo pelo Cisprem, mas o paciente tem desconto na consulta. E o sistema cobre a cirurgia, os materiais, que é o cargo da cirurgia. Podemos falar em valores ou não? É muito relativo. Não, mas o Conselho Federal de Medicina proíbe a gente em redes sociais isso aí falar valores. Depois eu falo para vocês. Não, é só uma proibição do não, Conselho. Também, só para a gente ter uma noção. Exatamente. E me diz uma coisa, e aquela pessoa assim, ó, que realmente ela tem todos os requisitos, né? E a cabeça não funciona com esse tratamento. Aí tá a Raquel. Aí entra a Raquel imediatamente. A Raquel vai fazer uma avaliação pré. Não é todo paciente que vai precisar de uma psicóloga ou todos vão? Todos os pacientes passam na psicóloga pré-operatória. Tá. Todos. Tá. Então eles vão com a Raquel e a Raquel vai mandar uma análise dela, falando, ó, esse paciente não está preparado. Eu acho que ele precisa de uma psicoterapia em tempo para corrigir isso, aquilo, e a gente vai segurar. Isso que é a equipe multidisciplinar. Sim. Assim como o Gonzalo Nutri pode me falar, ó, esse paciente é melhor a gente fazer uma dieta hipocalórica um pouco mais de tempo, porque o fígado assim fica muito gorduroso com a interdensitometria, isso aí dificulta a cirurgia, e a gente vai respeitar o que esse profissional vai falar. Quando o paciente está pronto, a Raquel me dá ok, o Gonzalo me dá ok, e a gente manda a brasa. Porque eu imagino que deve ter alguma... Claro, tem isso tudo de ter que alterar os hábitos no pós-operatório, mas eu acho que tem muito da questão da imagem da pessoa. Porque a pessoa que ela, antes da bariátrica, em relação a que ela vai se tornar 6 meses depois, sei lá, com 30, 40 quilos, é outra pessoa. Claro que mudou para muito melhor, mas eu acho que isso deve interferir na questão da imagem, de não se reconhecer na frente do espelho também, né? E até psicologicamente. Existe. É uma vida nova, né? Os psicólogos falam que é tipo um voltar a nascer. Claro, é uma vida nova, claro. Olha aí. Uma vida nova até tu perante a sociedade, perante os teus amigos, perante a família, tu vai ser outra pessoa, né? Claro. Porque tu vai estar com a tua autoestima melhor, Claro. Tu vai se tornar outra pessoa. Não, mas eu digo assim, ó, a pessoa vai estar em tese feliz, contente de se ver, mas talvez ela se enxergue e não se reconheça, porque talvez ela tenha aquela obesidade por anos e daqui a pouco 6 meses depois ela é metade do que ela estava, entende? Obesidade a vida inteira, operou aos 45, 50 anos. Daqui a pouco você torna outra pessoa, até essa questão, claro, tá muito mais saudável, tá muito mais bonita, tá muito mais feliz, muito mais disposta. Mas tem que se adaptar. Mas vai ter aquele negócio de te olhar, será que sou eu mesmo, né? Nessa questão, interessante essa... E essa bariátrica, ela pode causar alguma consequência de alguma doença ou nada a ver? Não, isso aí é outro mito, né? Não, eu te pergunto isso porque eu acompanhei uma colega minha, mas não é de agora. Te conto que 8, 9 anos atrás. E a partir do momento que ela fez a bariátrica, ela começou a apresentar problemas de cálcio, problema de vários problemas. Nutricionais, principalmente. Mais nutricionais. Mais deficiências. Exatamente. Tá? E aí, realmente, ela chegou num momento bem crítico. Tem pacientes que acontece isso. Eu acho que acontecia. Eu acho que acontecia. Dependendo muito da técnica. De repente, ela não tinha nem acompanhamento no começo, né? E o acompanhamento nutricional no pós-operatório é fundamental. A gente pede uma bateria de exames com 1 mês de cirurgia, com 6 e 1 vez por ano. Dependendo da técnica, tem que repor algumas vitaminas, que é bom. Aí alguns pacientes falam, eu vou ter que tomar vitamina todo dia. O cara que gosta de esporte, por exemplo, toma. Quem não está tomando agora uma vitamina D, ou magnésio, ou vai treinar e toma uma creatina, Whey. ou um whey, isso aí é costume daquele cara saudável. Então, se tiver que repor. E é só uma vitamina, não é um medicamento para uma doença. É isso ou tomar medicamento para o diabetes com mau controle mesmo. Então, até para depressão. Mas tinha pacientes que se não acompanham, tem um déficit nutricional que pode ter, importante, claro que sim. Sim, mas de repente, Gonçalo, como eu te digo, ela não foi preparada para essa cirurgia, né? Ela já podia ter essas deficiências no corpo
que não foram testadas antes de uma cirurgia, né? Exatamente. Ou E aí no vai para uma decorrer do cirurgia tempo. dessas, né? Onde tu perde 30, 40 quilos e não sabia de nada do teu histórico, Você não né? acompanha, se não se alimenta bem, Ah. fala, isso aqui eu não tô aceitando, e nunca mais foi no Nutri, o Nutri Sim, podia exatamente. mudar isso aí por outra coisa, então tem muita coisa Tem muito envolvida. mito, né? Aquele paciente que faz as coisas direito, a chance de sucesso é altíssima. Altíssima. Cirurgia bariátrica cada vez é mais moderna, complica menos, ao ponto que se você quer se formar, por exemplo, endoscopicamente, em tratar complicações da bariátrica, tá difícil. Já não tem quase. Olha só. Tem muito pouco. Não quer dizer que não vai zero. ter, claro, Sim, mas sim. Não. cada vez está melhor a situação. Por quê? Se a Pela gente- prevenção de vocês, Se né? a gente fala que tem 0,7%, é porque tem quase 1 em 100 que pode complicar alguma coisinha lá aqui. Sim. A maioria é solucionável. Sim, mas E como eu tu acho diz, que qualquer esse- cirurgia. Qualquer cirurgia. E a bariátrica, porque as pessoas hoje em dia estão muito imediatistas, né? Querem dieta de comer nada para emagrecer instantâneo. A longo prazo, como é difícil. E a bariátrica, na verdade, eu acho que é um exemplo disso, porque não basta tu fazer a cirurgia, tu tem que seguir a longo prazo, controlando, fazendo exames, tendo hábitos saudáveis, porque senão só ela é 80%. Não, tu das até pessoas emagrece, mas realmente- depois tu vem e engorda de novo. A Então, frase é é saúde, né? mudança de estilo de Isso. vida. A coisa que eu falo nos consultórios, se estiverem escutando os meus pacientes, é assim. Aqui é mudança de estilo de vida. Você está disposto a mudar, a gente vai ajudar. A clínica vai ajudar. Mas se não está disposto a mudar, não adianta. A gente não pode ir contra. Ajuda muito. Muitas vezes aquele paciente que você acha, mas Quer paciente uma não aguinha? sei, sim. Pega aí uma aguinha pra ti. Não sei se ele vai se adaptar e coisa. Muitas vezes não pode se adaptar e surpreende. Olha aí, ó. Surpreendem e são os que mais exemplos são lá. O Então, que leva adiante. não dá para catalogar. Tem que cumprir os passos no pré-operatório e dar chance para a pessoa mudar esse estilo de vida. Sim. O risco, volto a repetir, é muito menor que o risco que ele está correndo em vida. Um paciente obeso vive 10 anos a menos que um paciente não obeso. E fora as outras complicações Mais risco todas que tem na vida. cardiovascular, maior risco de infarto, maior risco de problemas articulares. Alguns tipos de tumores são mais frequentes no obeso que no obeso. Então, eu vejo só benefícios. Suspeito de falar porque eu faço, mas realmente eu acho que é um benefício enorme. É uma satisfação ver o paciente melhor. Claro. Vamos fazer uma pergunta aqui para os O sorteio. nossos participantes aqui. Vamos fazer uma pergunta aí sobre o Vamos. assunto, vamos ver. O Vamos. que vamos sortear? Vamos sortear o vinho do Yuri Free Shop e 2 ingressos pro Grupo Cine, Opa! tá? Grupo Cine, 2 ingressos, mais um vinho do Yuri Free Shop. Vamos lá, Gonçalo. Então vamos fazer a pergunta que eu acho que isso mas vamos, tem não que ter tão ficado difícil, claro. né? Não. Eu acho que tem Qual que é ser o bem paciente? difícil. 2 ingressos mais um vinho. Eu acho que... Olha, um brinde de R$150. Olha aí, ó. Qual é o IMC que o paciente tem que ter para fazer uma cirurgia bariátrica? Tá, qual é o IMC que o paciente pode optar pela bariátrica? Pela cirurgia, não Sim. pelo valor. Cirurgia. Tá. Não, pela cirurgia bariátrica. Quem responder vai levar 2 ingressos do Grupo Cine, né? E mais um vinho do Yuri Free Shop. Tá? Tá bom esse prêmio hoje, hein? Olha, Gonçalo, me diz uma coisa, e tu trabalhava com bariátrica em São Paulo ou tu começaste a fazer isso? Não, durante a minha formação a gente Trabalha nisso. passa em cirurgia bariátrica, mas quando eu fiz a minha residência no hospital fazíamos cirurgia bariátrica aberta. Sim, aquelas com corte. corte. Totalmente diferente. O paciente complicava um pouco mais, né? Recuperação lenta. Exatamente. E depois eu trabalhei muito em cirurgia oncológica, principalmente no último ano que eu tive em São Paulo. Mas depois eu comecei a gostar, eu tinha colegas que faziam e tudo, e comecei a terminar de me formar viajando e tudo em cirurgia bariátrica para fazer. Não, pra quem não sabe, o Gonçalo passa em congressos, estudando. É um cara assim, compenetrado, sabe? Cara sempre que se trabalha- atualizando. Sempre se atualizando, né, Gonçalo? Agora teu último congresso foi onde? Agora o último foi no Uruguai, Congresso Uruguaio de Cirurgia, que a gente apresentou aí o relato oficial do congresso, tivemos a honra de apresentar. Mas o anterior de bariátrica Fez um foi em pós. Bahia. E tu fez um pós também, não fez? Eu Fora? estive fazendo durante 2 anos endoscopia em Goiânia. Que tu tá proibido de fazer agora. Agora já não posso Não tem mais pós pra ti, agora chega eu. Agora vai trabalhar. só trabalhar E o pior é que aqui. tu só trabalha, né, Gonçalo? Chega, ó, Exatamente. todo mundo pra pós. Vamos ver quem é. Jorge Luiz respondeu acima de 30.
Quase. Quase. Ah, quase. Faltou um pouquinho. É, Pensa um pouquinho mais que tu vai levar 2 ingressos e mais um vinho. Hein? E vocês apresentaram no congresso, agora foi em Montevidéu? Não foi de bariátrica mesmo, Não. foi de cirurgia. Cirurgia. A gente apresentou aí um relato que é tipo um livro sobre câncer de colo. E o Uruguai, como é que tá na bariátrica? A gente faz cirurgia bariátrica no Uruguai, só que o Uruguai não tem uma cobertura pelos planos de saúde. É só particular. Só particular, e tem o público que a gente conseguiu fazer, algumas por mês a gente consegue fazer. Sim. Pela parte pública, mas lamentavelmente não tem uma lei de obesidade no Uruguai, então isso aí dificulta você tomar a obesidade como uma doença e, portanto, autorizar um tratamento. Né? Em realidade é uma falta de percepção que o tratamento bariátrico é caro, porém está economizando em saúde mais um monte. Porque aquela paciente vai ter problema, como tu diz, diabético, vai ter problema cardíaco, vai ter problema... Incalculável. Os americanos que fazem números, eles mostram aí a economia em saúde é enorme para o paciente que faz bariátrica, é absurdo. Só que aqui a gente tem dificuldade de compreender isso aí, né? E os índices como estão de obesidade no Uruguai e Brasil? Muito similar. Altíssimos. O Uruguai é bem alto. Bem alto o índice de obesidade no Uruguai, até você vê no mapa um pouquinho mais que no Brasil. Nossa. E o Brasil é o segundo país no mundo em número de cirurgia bariátrica. Primeiro Estados Unidos, segundo o Brasil. Por mais que a gente opera só 1% dos que tem indicação de operar. Então, tá faltando operar a gente. O Jorge respondeu, maior ou igual a 40. Opa! Ele foi lá estudar, viu? Tá bem, Jorge, ó, tem o teu vinho aqui, mais 2 ingressos para o Grupo Cine, viu? Obrigada, Jorge. Então o Brasil o segundo. Opera muito, porém, a gente está longe de operar o que a gente deveria operar. O ideal. O ideal. Né? Tem muita gente que está ficando sem operar. Muita gente porque não tem plano de saúde, pelo SUS tem poucos lugares. Tá, e médicos, tem muitos que operam em bariátrica no Brasil ou não? Não deve ter muito. Tem. Agora o Congresso Brasileiro de Bariátrica, que foi na Bahia, tinha mais de 2.000 inscritos. Nossa. Tinha estrangeiros, mas só imagina aí. Poucos. 2.000 inscritos. Então tem muito sociedade bariátrica. E trouxeram o que de novidades nesse congresso, assim, que tu conseguiu? Eu participei na mesa de endoscopia bariátrica, que era mais tratamento de complicações. Sim. Mas novidades assim, o que tem é o robô. O que está se falando muito é a cirurgia revisional, que chama, daqueles pacientes que eu falei que tinham uma recaída, né? Um reganho de peso, não, tem outras técnicas para fazer. Então esses pacientes têm uma vantagem, poderiam ter uma vantagem da cirurgia robótica, né? É uma cirurgia que te dá a mesma vantagem da laparoscopia, de ser minimamente invasiva, mas te dá uma visão 3D dentro da cavidade. Você opera sentadinho aqui, o paciente está ali com os bracinhos de robô, você mexe um pouquinho mais nas pinças, então Olha só. tudo isso facilita tecnicamente a cirurgia para essas cirurgias mais complexas. Seria grande vantagem, mas ainda é uma tecnologia muito cara, né? Sim, e os planos não devem cobrir. Não. Há pouco tempo tem uma taxa do robô que é cara, há pouco tempo inauguraram um robô no interior de Rio Grande do Sul, foi agora em Passo Fundo. Me convidaram para fazer parte do corpo clínico, mas pegar um paciente lá em Passo Fundo, operar um paciente com robô fica difícil. Tem que ter um em Santa Maria, que é outro projeto que tem. Claro, e é mais um pouquinho perto, mais né? acessível. Né? Mas um pouco se falou disso aí, não muito mais. Eu sei que tu tem compromisso, né? O nosso convidado hoje é cheio de compromisso. Então, nós conseguimos estar conosco aqui hoje, Não, tá ótimo. Vamos deixar um dia para o ano que vem sem plantão, sem nada. né? A gente realmente, nós vamos encerrar o programa, que temos que cumprir um horário com o Gonçalo, que a gente se comprometeu com ele, 9 horas fecharíamos o nosso programa. Te agradecer, sei que o teu tempo vale ouro. Não, para mim é um prazer. Agradecer muito, porque eu acho que as pessoas têm que saberem dessas, de tantos mitos que tem a bariátrica, que realmente não é tudo isso, né? Exatamente. E que é uma coisa que já se tornou rotineira, né, pra ti, né? Tem na cidade. E Tem que tem. ser orgulho da cidade. É verdade. Né? Tem Porque só em não é- Pelotas, tem em Ele Santa não Pedrinho, Maria. existe isso? Não. Então vamos abrir uma Agora- clínica. Você foi empresária lá. Olha que eu tô abrindo clínica, ele Dom Pedrinho. Gente, espere Dom Pedrinho. Dom Pedrinho tá chegando. Dom Pedrinho, eu tenho... É.
acho que o... Tem bastante clientes. Não, acho que a taxa de obesidade é grande. Acho que a taxa de obesidade é grande. Não, é que realmente no Pedrito não tem muito médicos nem nada, sempre estão vindo para cá, né? Ou para Bagé, né? E Bagé tem? Bagé tem, começou há pouco tempo, acho que esse ano começou a operar também lá. Acho que bom. Tá bem, Sempre é bom. Não, é bom para a região toda, Claro né? que sim, Isso, claro que sim. todo mundo cresce com Quanto isso. menos o paciente tenha que ir de um lado para o outro, eu acho que é um Mas- benefício enorme para o paciente. Claro. Gente, vamos ter que encerrar, tá? Nós gostaríamos de seguir falando, né? Porque a gente tem muito sim. papo. Vamos deixar para o ano que vem. Ano que vem a gente Ei, conversa. mas o ano que Marcar vem 2 horas pra... o ano que vem o Gonçalo vai vir, né? Vai Exatamente. vir, não vai ter problema de horário, vai ficar Comprometo mais, isso. vai se comprometer Tem que para Ó, que tá gravado, hein, Gonçalo? Tá gravado. E queremos agradecer a todos vocês, desejar um Feliz Natal a todos, agradecer também aos nossos seguidores, aos que estão nos acompanhando no YouTube, no Spotify. Realmente a gente está sentindo esse feedback, né, do pessoal. Agora onde a gente vai estar, as garotas do podcast. Então isso para nós é muito bom, porque na realidade a gente começou com uma brincadeira, né, e já está se tornando um segundo trabalho nosso, né. Dá trabalho, não pensa que é fácil. Mas a gente se diverte. Não, a gente se diverte, a gente tem o outro lado também. Claro, a gente se diverte. Então desejamos a todos, a família de todos, um Feliz Natal, repleto de alegria, felicidade, que a gente possa, né, acompanhar uma noite que esteja linda, que não chova, né, que a gente possa curtir a família, e desejamos a todos um Feliz Natal, tá bom? Até terça-feira. Feliz Natal e boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite. obrigado.